So, blessed people, Então, povo abençoado, what a mighty time. ni wakati que mkuu namna tem tão gani. So we have poderoso. seen that the kingdom of heaven is non-stop paradise. Kwa hivyo tumeona Então kwamba nós ufalme vimos wa que o mbinguni reino ni dos paradiso céus é um isiyokoma. paraíso And that the ininterrupto. kingdom of heaven Na ya kwamba E que o ufalme wa reino do mbinguni is a céu non-stop celebration banquet. ni karamu é ya um kusherehekea banquete de isiyokoma. celebração The kingdom of ininterrupta. Ufalme O wa reino do mbinguni céu Is a non-stop joy, ni furaha é uma tele alegria isiyokoma. ininterrupta. perfect peace. Na amani Uma paz kamilifu. While in perfeita. hell, Ilhali Enquanto que no in Isaiah inferno, 26 verse 14, kwenye kitabu cha Isaías Isaya 26:14, they are now dead. sasa wamekufa, eles agora They estão live mortos. no more. hawaishi Eles tena. não viverão Their mais. spirits do not rise. Roho zao Os seus haziamuki. espíritos You não punish them. ressuscitarão. Tu os You castigaste, punished them and brought them to ruin. Uliwaadhibu tu os na kuangamiza. castigaste e o You levaste à wiped out ruína. all memory of them. Uliwafutilia Tu mbali apagastes kabisa por kumbukumbu zao. completo So toda a we see that lembrança while in heaven, deles. you are in the constant presence of the Lord. Tunaona ya kwamba Enquanto nós mbinguni vimos muko que, katika sherehe enquanto no uwepo céu você mkamilifu está wa na Bwana kila constante wakati, In presença a do ceremony Senhor, of celebration non-stop. katika sherehe em ya uma kusherehekea cerimônia usiku de kukoma. celebração But in hell, ininterrupta. Lakini jehanamu, Mas no We see very inferno, clearly that you will be punished and nós forgotten. vemos muito claramente que você será punido e esquecido. Hukumiwa. Okay, thank you. In hell, you will be punished and forgotten. Jehanamu No mtahukumiwa inferno na você kusauliwa. será And so punido e the Lord is very esquecido. clear. Hivyo basi Bwana yuko Então o wazi Senhor é kabisa. muito Very, very claro, clear about the distinction, the muito difference claro between a heaven and respeito hell. da distinção, da diferença entre o céu e o And we see inferno. that the choice is obvious. Na tunaona ya E kwamba nós chaguo vemos liko que a dhahiri. escolha é We see in the book óbvia. of Isaiah 45 verse 16. Tunaona kwenye kitabu Nós vemos cha no livro de Isaías 45, Turn with me to 16. Isaiah 45 Abram verse 16. comigo em Isaías 45, 16. Blessed people, Watu Povo wabarikiwa. in abençoado, this tremendous non-stop marathon session of the word, Katika nesta awamu hii ya tremenda mfululizo kabisa ya neno, maratona da palavra Isaiah chapter ininterrupta. 45 kwenye kitabu cha Isaías sura ya 45, 45, verse 16 it says, mstari wa versículo 16 16, anasema, ele all diz: the makers of idols will be put to shame wote todos os que watengenezao fazem sanamu ídolos wataibishwa, serão envergonhados e constrangidos, they will envergonhados. go off into disgrace together. Eles watatahayarika cairão kwa pamoja em katika desgraça aibu. So while heaven juntos. is honor, Hivyo basi wakati ambapo Enquanto que mbinguni no ni céu é heshima, you are being honra, honored in ceremonies. unaheshimika você katika estará sherehe. sendo You are honrado being honored com in special cerimônias. mentions God has prepared for you. Você Everlasting Você será eternal honrado mentions. com menções especiais que Deus preparou para você You know, on the earth here, por toda a eternidade. Você sabe que aqui na Terra, Jinsi ambavyo a ukiishi forma katika como nyumba, você you're vive em not uma able to pay the casa, rent of that house. kama huwezi se você não é kulipa kodi ya capaz de nyumba pagar o You aluguel always fear daquela that somebody casa, else will come in, the você sempre landlord will throw you out. tem medo wakati de que o unaogopa dono ya da kwamba casa mwenye nyumba virá e vai atakutupa te nje. pôr The para owner of the fora. house will O kick dono you da out and bring casa somebody else that can vai afford. te Mwenye chutar nyumba fora atakutupa e nje então na vai kuleta trazer mtu mwingine alguém que ambaye anaweza pode kulipa pagar. kodi. But in heaven, as beautiful and stunning Mas no and céu, sophisticated as the mansions are, Que é tão Lakini lindo mbinguni, e kama tão vile espantoso, ilivyopendeza e na a ajabu sofisticação kabisa, que, na kisasa que kama tem vile lá, vyumba vya mbinguni vilivyo, he's saying anasema that Ele is your está eternal dizendo, home. ya kwamba huko lá é o ni seu kwenu kwa lar milele. You'll be eterno. told, rest now. Don't worry Você está, anymore. vai ser dito para você, descanse agora, agora você está na glória. Não se preocupe com o aluguel, que alguém vai te pôr para fora, ataques de pânico. So in heaven you are being honored. Kwa hivyo mbinguni Então no céu mnaheshimika. você está The Lord sendo comes out to honrado. honor you. Bwana O anajitokeza Senhor wazi vem kuwaheshimu para te And honrar to glorify you. na e kuwatukuza para te And to glorificar reward you. na kuwapatia e para te zawadi. recompensar e Na para kuwapatia zawadi te na ajili ya presentear utukufu. com um give you corpo the glorious glorioso garment. Na kuwapatia zawadi e te ya vazi la presentear com uma utukufu. And veste give you the gloriosa everlasting life. Na kuwapatia e te zawadi ya maisha ya presentear milele. com a You are vida being eterna. honored literally in heaven. Mnaheshimika Você estará kimsingi sendo mbinguni. honrado But in hell, literalmente no céu, He's saying mas no disgrace inferno and dishonor, ele está Anasema ya dizendo kwamba desgraça aibu e na kudhalilishwa. desonra, shame and contempt. Aibu na madharau. vergonha The e book of Daniel desprezo. chapter 12. Kwenye kitabu cha No Danieli, livro sura de ya 12, Daniel, capítulo Verse 2 12, mstari wa pili versículo anasema, 2, Você ele read with me. diz: mara tu mkisoma pamoja nami, Quando chegar lá, Multitudes who vamos sleep in ler. the dust of the earth Multidões que dormem no pó da terra will awake, watamka, some to ressuscitarão, everlasting life, wengine uns wao para a katika vida aibu, eterna, maisha ya milele,
others to shame and everlasting contempt. na wengine kwenye outros aibu para na kudharauliwa vergonha e milele. desprezo e hell terror is shame eterno. and everlasting Então, o contempt. inferno é vergonha e desprezo While e in heaven terror we've seen eternos. that the Lord Almighty, Enquanto He que brings no you into céu an nós environment vimos without sin, que o Senhor without Todo-Poderoso guilt, te without traz curse, para um without ambiente shame. sem pecado, sem culpa, sem maldição, sem vergonha. Katika mahali pasipo na dhambi, pasipo na aibu, pasipo na laana. If you turn to Isaiah chapter 33 with me, Ukigeuka Se kwenye você kitabu abrir cha Isaya comigo sura no 33 livro de pamoja Isaías nami, 33, mstari wa no 14 versículo anasema, 14, it says, ele the diz: sinners in Zion are terrified. anasema Ele ya diz, kwamba wenye os dhambi katika Sayuni pecadores em wametiwa Sião hofu, estão Trembling aterrorizados. grips the godless. O kutetemeka tremor se kumewakumba apodera wasiomcha dos Mungu. Who ímpios. of us can dwell with the consuming fire? Ni nani Quem miongoni de mwetu nós awezaye pode kuishi na conviver moto com o ulao? fogo Who of us can consumidor? dwell with everlasting burning? Ni nani miongoni Quem mwetu de awezaye nós kuishi pode na moto conviver unaowaka com as milele? chamas So in hell, eternas? there is eternal torment, Kwa hivyo Então, no jehanamu kunayo inferno mateso há ya milele, eterno everlasting tormento, fire, moto wa fogo milele, eterno, everlasting burning, kuchomeka fogo milele, queimando eternal eternamente, punishment of God non-stop. hukumu ya castigo, milele ya punição Mungu pasipo eterna kukoma. de There Deus is no day ininterrupta. or night separating the judgment. Não tem Hakuna dia usiku e ama nem mchana noite ambayo separando o inatenganisha hukumu There is juízo. no vacation. Hakuna Não tem kupumzika. férias. There is no rest time when they say, Não "Ah, tem we tempo have de punished them enough for descanso. today. Let's Onde eles allow-" disseram: já fomos punidos o suficiente por hoje. Wacha hata sisi tuende tupumzike, tuwapatie tu nafasi ndogo hao pia wapumzike. Wacha- Let us give them just a little time so they can rest a bit. We will begin tomorrow. Tomorrow is another day. Wacha tuwapatie tu muda kidogo wapate kupumzika, ili kwamba tutaanza hapo kesho pia kwa hukumu. Kesho ni siku nyingine. No. Hapana, Heaven is everlasting, non-stop. Hell is everlasting judgment of torment, separated, totally different from heaven, which is everlasting joy and peace and honor. jehanamu ni mateso ya milele kabisa na kuhukumiwa milele kabisa katika moto wa jehanamu, ili hali Hell mbinguni is everlasting burning. jehanamu ni kuchomeka milele. Hell is everlasting torment. Jehanamu ni mateso ya milele. Heaven is eternal peace and honor. Mbinguni ni amani ya milele na heshima. And in heaven, you are being honored, and God is giving you prizes and gifts for the life you lived on this earth, how you lived it for Him. Na mbinguni mnaheshimika, na Mungu Baba anawapatia zawadi kwa ajili ya maisha mlioishi hapa duniani na jinsi ambavyo mlioishi kwa ajili yake. But the torment of hell Lakini mateso ya jehanamu cannot be compared Não with heaven. pode ser comparado com o céu. O tormento do inferno não pode ser comparado com ndio o sababu céu. chaguo la kuchagua mbinguni Should be obvious. Então a escolha pelo céu deve ser óbvia. A diferença entre os dois, eles não podem ser pesados juntos na mesma balança. pamoja katika ratili moja. And that's why when the Lord É has por spoken isso with que me quando o about Senhor the falou Messiah, comigo a Christ respeito Jesus do Messias, is coming back Cristo soon. Jesus estava voltando em breve. Kuhusiana na Masia, ya kwamba When the Kristo Lord Yesu, speaks with me like Quando o that, Senhor wakati fala Bwana comigo anaponena assim, pamoja nami namna hiyo, that is heaven beckoning isso é you. o céu acenando, chamando por você. É tão maravilhoso That God can speak by que voice Deus loud to pode falar generation. por voz em alta voz a uma geração, kwa kizazi. Meaning God consistently, significando que persistently Deus fighting for you, consistentemente not e to go to hell, but to persistentemente go to está the peace lutando por eternal vocês, of heaven. para você não ir para o inferno, mas ir para o céu em paz e alegria eterna. Katika amani ya milele. And hell is O unbearable. inferno é insuportável. I remember when the Lord Eu me again, in lembro that novamente tremendous vision,
naquela tremenda visão, o Senhor abriu um buraco e eu olhei, eu não conseguia enxergar porque era extremamente escuro e muito, muito profundo. Então, quando eu alerto vocês pelo inferno, é muito sério, é algo que eu vi. Deus está lutando pela sua alma. E eles estão gritando aos bilhões lá. É inacreditável ouvir aqueles gritos. Então, o tormento e o som do tormento no inferno. Então, eu podia ouvir as vozes. A maior parte deles dizia: dá-me uma chance, dá-me uma chance. Então eles pediam: dá-me uma chance, dá-me uma chance. Significando que quando você chega lá, é quando você vai entender a oportunidade que você perdeu. No livro de Mateus, eles serão lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Isto é terrível. Então é isso que acontece com os rebeldes. Enquanto que no céu há alegria e paraíso e celebração eterna. Mateus 13:42. Então há vergonha no inferno, tormento no inferno, dor, tanta dor no inferno. E é por isso, quando o Senhor está te pedindo para se preparar agora, o Senhor está dizendo: veja, nós não dormimos esta noite por causa da forma como Deus falou. Quando Ele disse: Jesus Cristo está voltando em breve. Isaías 66:24, para que vocês possam saber o contraste entre Deus acenando para você entrar no céu e o que acontece com aqueles que recusam aquele toque de despertar para se arrepender e entrar no céu. On the dead bodies again, and they will go out and look on the dead bodies of those who rebelled against me. They rebelled. Eles sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim, os rebeldes. E então ele diz: o verme que os come não morrerá. Então você pode imaginar que a Bíblia diz que o seu verme não morrerá. Então quando você está no inferno, não é apenas o fogo que te atormenta e te consome e te destrói eternamente, mas também tem o verme que entra nas suas fibras, nas suas veias. Você pode imaginar trilhões de vermes comendo o seu cérebro todos os dias. Eles estão cavando e escavando pelo seu cérebro. É tão dolorido, é tanta dor. Eu pude ouvir as vozes do tormento. E aqueles vermes, alguns deles enchem através das suas veias, cavam através do seu fígado. Você pode imaginar o tormento do inferno.
kuangazia yale mateso ya jehanamu. And he's talking about E the ele está rebellious. falando a respeito dos rebeldes, Those who rebelled aqueles que against se me. rebelaram contra mim. The worm that eats them will not O die. verme que os devora não morre. Fire that burns them will not be O quenched. fogo que os consome não se apagará. And they will be loathsome to all E causarão repugnância a toda a humanidade. Toda a humanidade. So it's a terrible Então, place hell. o inferno é um lugar terrível. In other words, the rebellion that Em you see in outras the church palavras, right now a is too deadly. rebelião que você vê na igreja agora é extremamente mortal. It's better the church listens to the voice É melhor that que a is calling igreja out for ouça a voz que está repentance and the return clamando to por holiness, arrependimento that she be e ready for the retorne coming à of the santidade Messiah. para que ela possa estar pronta para a vinda do Messias. na kuitisha uhaki na utakatifu ili kwamba wakapate kujiandaa For the coming Para a of the vinda Messiah. do kwa ajili ya Messias. kuja kwa Masia. You will on that day Naquele thank God dia, that you prepared, você vai that you agradecer listened a and obeyed. Deus que você se preparou, você ouviu e obedeceu. And so let us Então, look at how then you vamos can olhar prepare. então como você pode se preparar. Turn with me the book of Abram Luke, comigo chapter 16, no livro 19 de and 31. Lucas, capítulo 16, do 19 ao 21. What a beautiful service Que we've had on lindo this culto Sunday, nós Sunday, tivemos Monday night, Sunday night neste really. domingo à noite, domingo para segunda, Sunday night, Monday de morning. domingo para segunda de manhã. Jumatatu asubuhi. And so you see in the book of Luke chapter 16 verses 19 Então to você 31. vê que no livro de Lucas, capítulos 16, do 19 A ao very powerful 31, exhibition uma of how exibição you ought to live muito your life on poderosa this de earth. como você deve viver a sua vida nesta terra. Kuhusiana na jinsi ambavyo mnapaswa kuishi maisha yenu hapa duniani. Maonyesho ya kali, a powerful Uma exposition poderosa of how you exposição ought to live de prudently como você in deve this viver life on this earth. prudentemente Maonyesho makali nesta kabisa vida, kuhusiana na jinsi nesta ambavyo terra. mnapaswa kuishi kwa njia ya ubusara kabisa katika maisha haya hapa duniani. Sometimes in this Algumas country, Kenya, vezes, you used to hear neste before país the do corona Quênia, came, você used to have costumava the ouvir agricultural que tinha show. o show agricultural, da agricultura. Ulikuwa unasikia kuhusiana na yale maonyesho ya ukulima. And so farmers used Então to os go there fazendeiros costumavam ir lá, e todas as Na pessoas, watu wote to see para what ver types of crops are que good for which tipo soil de- to produce more so that they plan their de future. culturas é bom para que tipo de solo para que eles pudessem planejar o seu futuro. Que tipo de semente é boa para cada solo para que eles pudessem então comprar essas sementes para que quando eles voltassem, eles faziam, para que quando eles voltarem para suas terras, eles possam fazer uma nova forma de agricultura e ter melhores colheitas. Ili kwamba wakapate kupata mazao mengi katika mavuno yao. And so Então, we used to have what we call the nós ASK, tínhamos Agricultural Society esta of Kenya shows, Sociedade and da people go Agricultura there do to Quênia, know how eles to tinham now do things shows, better então based as on what pessoas they've vão seen lá exhibited e at the vão show. ver o que eles podem ver, o que eles podem fazer melhor. Então tem um show, uma apresentação, uma exibição. Nini ambayo ni bora inayoonyeshwa katika maonyesho hayo. We have in Shanghai the Nós temos em Shanghai shows, and we have some shows as of different feiras, kinds na all verdade over the são world, feiras where de they tecnologia, exhibit things onde eles for exibem manufacturers to come os and produtos get de new ways of doing fabricante things and better. para que agora eles possam usar melhor. São feiras. Kama vile kule Shanghai tuna maonyesho ya teknolojia, mahali ambapo wale ambao ni wabunifu na wanatengeneza vyombo wanakuja pale na kuona vile yale maonyesho ili kwamba wakapate kuboresha bidhaa zao. How to Como industrialize industrializar Kwamba melhor. jinsi ya kufanya vitu bora zaidi. better. Aleluia. Hallelujah. Hallelujah. And so Então, you can take this você one as pode a show, pegar isto an como exhibition uma by exibição God do to próprio the Deus church. para a igreja. This Luke chapter Este Lucas 16, 16, 19 do 19 ao is an 31, exhibition by God é to uma the church apresentação, uma that you may get to know exibição how to do do things próprio Deus better, para a much igreja, Hivyo basi kwenye para que kitabu hiki você cha saiba Lucas, sura uma 16, forma mstari wa como viver 19 hadi melhor, 31, muito ni melhor, maonyesho ya Mungu se Baba kwa preparar kanisa, ili melhor. kwamba kanisa likapate kuona jinsi ya kufanya mambo bora. And so Então here aqui he ele says, diz, Hivyo basi hapa asema there was a rich man Versículo who was dressed in 19. purple
Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Isto soa mais como algo que a igreja deste dia presente realmente ama. Você pode dizer que o evangelho da prosperidade, ele foi projetado para te fazer andar neste caminho aqui, que você vê aqui em Lucas 16, a partir do 19. É desenhado para te dar o caminho para viver este tipo de vida de luxo que você vê aqui em Lucas 16, 19. Este é o próprio evangelho da prosperidade. Ele diz: havia um homem rico. Eles amam riqueza nesta geração. Então, isto é um protótipo desta geração, da vida desta geração. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Então, quem não iria querer isto nesta igreja deste dia presente? Eles estão procurando isso, eles estão orando por isso, e tudo que eles é profetizado para eles pelos falsos profetas é para eles conseguirem este tipo de coisa, do versículo 19. Eles estão semeando, plantando sementes para colher esse tipo de vida. Versículo 20, ele diz: diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos vieram e o levaram para o lado de Abraão. O céu também é chamado o seio de Abraão. O homem rico também morreu. E aqui o Senhor está dizendo: cuidado como você vive nesta terra, porque a morte é obrigatória. Cada pessoa tem um encontro marcado com a morte. Se você ler no livro de Hebreus 9, 27, ao homem é destinado morrer uma única vez. Todos os homens têm um encontro marcado com a morte. Ninguém vive na terra para sempre, exceto se o arrebatamento vier, então você irá vivo, e isso será muito poderoso. E a morte não faz separação entre o rico e o pobre. A morte não faz distinção entre primeiro mundo e segundo mundo. A morte não faz distinção entre os educados e os analfabetos. Ele diz: chegou o dia quando o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O homem rico também morreu e foi sepultado. No Hades, ou seja, ele acordou imediatamente no inferno. No Hades, onde ele estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado, significando que ele acordou no inferno. Quando ele morreu, imediatamente ele já estava no inferno. Toma muito cuidado como você vive a sua vida nesta terra. Então chamou-o: Pai Abraão, tem
misericórdia de mim. E mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou em agonia neste lugar, neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu as suas coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Mas agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu não podem, ou ninguém pode atravessar do seu lado para o nosso. Ele respondeu: então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, à minha família, pois eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. O inferno é conhecido como lugar de tormento. Versículo 29, Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Que eles ouçam os profetas. Que eles ouçam os profetas. Na minha Bíblia isso está em vermelho. Jesus entrega toda a terra aos profetas de Yahweh. Estas são as palavras de Jesus, estão em vermelho. E ele diz que eles ouçam os profetas. Que eles ouçam os profetas. O próprio Jesus entrega toda a humanidade aos profetas de Deus. Que eles ouçam os profetas. Porque ele sabia que os profetas viriam com sinais e maravilhas. Ninguém pode olhar os sinais e maravilhas e milagres dos profetas e alegar que não, ainda assim eu não consigo crer. Eu ainda não consigo crer. Então, Jesus entrega a humanidade para os profetas. Está escrito em vermelho na minha Bíblia. As palavras do próprio Jesus. E Jesus diz que eles ouçam os profetas. No versículo 30 ele diz: não, pai Abraão. Ele disse: mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Então ele lhes disse, Abraão respondeu para ele: se eles não ouvirem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Se eles não podem ouvir aos profetas que já levantaram milhares de aleijados através de toda esta nação, então mesmo que alguém ressuscite dos mortos e diga, por favor, arrependam-se, eles não vão se arrepender, eles não vão ouvir. Se eles não podem ouvir os profetas que colidiram as estrelas de nêutrons e sacudiram o universo inteiro, então mesmo se alguém vier dos mortos e falar com eles, eles não ouvirão.
who have essentially decreed from Nairobi, and se eles não podem ouvir os profetas que decretaram de Nairobi e braços foram estendidos, recriados, e no Brasil, em um culto de cura em março, olha isto, Florianópolis, no Brasil. Se eles não podem acreditar nos profetas que decretaram esta cura de Nairobi, então Eliane Duarte, cujo braço esquerdo era mais curto, era atrofiado, e então foi esticado e tornou-se livre, de forma que agora ela pode fazer todas as coisas. Olha aquilo, ela pode dobrar o braço, isso é uma maravilha. Ela pode virar, tem um vídeo que ela pode virar o braço, é maravilhoso, é impressionante. Olha isso, ela pode fazer as coisas que ela não podia fazer antes. Então o Senhor Jesus diz que se eles não podem ouvir os profetas que fizeram isto de Nairobi, então mesmo se alguém vier da sepultura, eles não vão ouvir a ele. O Senhor Jesus está dizendo que se eles não podem ouvir os profetas que decretaram de Nairobi, e a mulher congressista que estava lá na sofisticada Finlândia, e o médico dela, que é um professor de cirurgia, neurologia, ficou chocado, espantado. Ela era aleijada. Ela estava engatinhando nos degraus. Até mesmo a cama dela teve que ser rebaixada perto do chão para ela poder conseguir subir. Mas com um único decreto ela levantou. Se eles não podem ouvir aos profetas de Yahweh, que levantaram Moses Coete, que levantaram Marian Mondido para estabelecer para vocês que o Messias está vindo, os profetas do próprio Senhor Yahweh, e que estão operando debaixo da nuvem de Yahweh. Se eles não podem ouvir os profetas de Yahweh, que a nuvem de Deus resplandeceu sobre eles e os cobriu também, e andou com eles em plena luz do dia, Deus Pai está literalmente apontando todo o universo para eles. Se eles não podem ouvir isso, então Jesus diz, eles não podem ouvir um corpo morto que ressuscita e fala com eles. Então quais são as lições lá para vocês? Porque isto é uma exibição de Deus para uma geração que se apartou de Deus, que se separou de Deus. Você pode ver que Jesus está dizendo, o Senhor está dizendo que tudo que você precisa para determinar a sua eternidade está disponível para você agora. Tudo que você precisa para determinar a sua eternidade está disponível para você na terra agora enquanto falamos. E Jesus também está dizendo que há algumas pessoas que quando você apresenta milagres, sinais e maravilhas para eles, eles serão convictos e se arrependerão. E eles entrarão no reino do céu.
Mas Jesus também está dizendo que há aqueles que, mesmo que você apresente a nuvem de Deus, sinais e maravilhas, nos milagres para eles, eles vão ficar com o coração mais duro ainda, eles não vão se arrepender e irão para o inferno. Meu filho Eugene, muito poderoso, que há aquelas pessoas que quando eles veem os milagres de aleijados andando, o coração deles derrete, eles jogam tudo fora e começam a celebrar. Um aleijado andou. Aqueles cujos corações respondem aos milagres e eles entrarão no reino de Deus. Eles vão jogar a sua educação, os seus diplomas fora, eles vão jogar fora as suas posições e eles correrão. E eles vão dizer, isso é uma coisa muito grande que aconteceu na terra. E você encontra eles lá dançando. Um aleijado andou. O nosso Deus, o Deus dos profetas. Eles não têm vergonha e eles não têm desculpa para dar para ninguém. Eles não vão te pedir desculpa, porque eles vão dizer para vocês, nós estamos presos com esses aleijados anos e anos. E se eles estavam lá abandonados lá para morrer, mas agora o Senhor se lembrou deles e nós vamos celebrar, porque isso é uma coisa muito grande nesta nação. Tulikwama nao hapa kwa miaka nyingi sana, na kuna hata mtu mmoja aliwakomboa pale kwenye mavumbi, kwenye mchanga. Kila mtu alikuwa anaongoja siku yao ambapo watakufa, lakini Mungu sasa amewakumbuka akawainua. Hili ni kitu kubwa kimetendeka kwa dunia. Wacha tukimbie pale tusherekee. Watatupa shahada zao kwa pipa. Eles vão jogar os seus diplomas no lixo. Eles vão jogar as suas posições sociais como executivos e vão dançar. Um aleijado andou e vão celebrar a Deus. Há pessoas que quando veem os milagres de Jesus feitos pelos profetas do Senhor, eles serão convictos e eles entrarão no reino de Deus. Ambazo zimetendwa na hawa manabii wawili wakuu wa Mungu Baba watashawishiwa na wao watatubu na wataingia katika ufalme wa Mungu. Isso vai tocar o coração deles. Mas Jesus também está dizendo que há aqueles que mesmo que eles vejam os milagres de Deus, as maravilhas de Deus, eles jamais serão convictos. Ao contrário, os corações deles se endurecerão como o de Faraó no Egito. Na kuona maajabu ya Mungu na kuona ishara za Mungu, mioyo zao hazitashawishiwa na wao hawatatubu, badala yake mioyo zao zitaendelea kuwa migumu sana zaidi. Vai endurecer mais ainda o coração deles, como o Faraó do Egito. Kama Farao wa Misri ambaye tulitwanga pale. Os corações deles ficarão mais endurecidos. Quando eles veem os milagres, a nuvem de Deus, eles não veem. E eles ainda assim vão acabar no inferno. Hata wakiona miujiza na maajabu ya Mungu Baba, mioyo zao hazitaendelea tu kuwa migumu na hawatakuja kutubu na wao wataingia jehanamu. Jesus está dizendo Yesu anasema que arrependimento, enquanto você está nesta vida, então você vê os milagres de Deus, o seu coração quebra, então você se arrepende, então o arrependimento, o céu torna-se o seu destino. E quando você vê esses milagres e estas maravilhas feitos pelos poderosos profetas de Yahweh, e o seu coração treme, e você corre lá, como muitos de vocês, John Langat, arcebispo sênior John Langat, como bispo Macharya de Molo, e muitos bispos que vocês conhecem, Murray, muitos deles, vocês sempre vejam o professor Ambula. Muitos deles, quando você vê, repentinamente eles chegaram lá. Ele está dizendo que há este tipo de pessoas
que quando eles veem as maravilhas e os milagres de Deus, os corações deles são tão mansos que o coração deles treme, eles se arrependem e eles correm lá. Esses são aqueles que têm que entrar no reino de Deus. Eles honram a Jesus. Eles pegam os seus diplomas e jogam no lixo. E eles dizem, não, esses são assuntos do Criador. Você não pode pôr títulos humanos nisso. Então, Jesus está nos dizendo que tem esses dois tipos de pessoas. Quando agora, em vermelho, Jesus agora está falando quando ele responde ao homem rico. Que não. Que eles ouçam as profetas de Yahweh, porque eles estão operando lá embaixo. E os profetas do Senhor estão lá embaixo, eles estão comandando a chuva na frente da câmera, e em menos de 1 minuto, pá, a chuva desceu. E os profetas do Senhor estão fazendo milagres lá embaixo. Eles estão comandando a chuva, e então em menos de 1 minuto, pá, a chuva caiu. Em menos de 1 minuto. Ao vivo, globalmente. Muito obrigado, professor Onjoro, por se levantar. Muito poderoso, ao vivo, globalmente. Comandando ao vivo, você já viu alguém fazer isso? Comandando o céu, falando com o céu ao vivo, em câmera. Em outras palavras, falando com Deus Pai ao vivo, na câmera global. Então, está na sua tela agora. Então, até mesmo a chuva que caiu lá, até hoje está chovendo. Estão de pé diante da terra e falando com a terra. Você vê ele apontando para lá. Você vê ele falando com o céu e falando com o céu. E no próximo minuto, veja a chuva. E eles viram a visão instantaneamente. Enquanto ainda estava aqui na câmera, bem na sua frente, eu estava dizendo, as pessoas falando, veja, a chuva está aqui. Eu via a cena, as pessoas vendo a chuva e molhando as calças deles até o joelho. Eu já comecei a ver isso acontecendo, ao vivo, em câmera. Jesus está dizendo que se eles não podem crer nos profetas de Yahweh que estão lá embaixo, então mesmo que um corpo morto se levantasse e ressuscite, eles não iriam acreditar. Então Jesus está dizendo que há dois tipos de pessoas na terra. Tem aqueles que quando os profetas de Yahweh aparecem, e os profetas de Yahweh começam a pronunciar arrependimento, e os profetas de Yahweh começam a fazer milagres e fazer maravilhas. Eles jogam fora os títulos humanos e eles correm para os profetas de Yahweh. E eles começam a celebrar um aleijado andou. Eles celebram abertamente. E eles dizem, sinto muito, eu não devo pedir desculpas a você. Mas há aqueles que mesmo quando eles veem as maravilhas e os milagres de Deus que fizeram pelos profetas do Senhor, ele diz, eu estou ocupado com o meu trabalho, eu não posso ir. Eles estão sempre dando uma desculpa, eles vão acabar no inferno. Isto, o que Jesus disse está escrito em vermelho e é uma profecia que tem que se cumprir.
Eles viram que um aleijado andou e eles dizem, não, eu estou ocupado no meu trabalho. Esses são aqueles de quem Jesus disse que mesmo que um corpo morto ressuscite, ainda assim eles vão acabar no inferno. Jesus também está dizendo, cuidado com a prosperidade e com os títulos do homem e com as conquistas do homem nesta terra. E as conquistas dos homens. Porque o homem rico, ele teve conquistas e ele focou nas suas riquezas e ele não tinha tempo para Deus. E veja onde o Senhor o lançou. Ele o lançou diretamente para dentro do fogo eterno do inferno. O fogo eterno. Esta profecia vai se cumprir. Até mesmo hoje. Algumas pessoas vão morrer e irão para o inferno hoje. Então Jesus está dizendo, cuidado com os títulos dos homens, as conquistas dos homens, a prosperidade dos homens. Ele está dizendo, a prosperidade do homem nesta terra não significa a favor de Deus. Ponto final. Porque o homem rico o homem rico achou que a prosperidade e a riqueza dele era um sinal de que Deus o amava, de que Deus tinha favorecido ele, era a aprovação de Deus. A igreja deste tempo confundiu tudo. Ainda está chovendo até hoje nestes lugares. Ele está dizendo que o homem rico pensou que a sua prosperidade era o favor de Deus para ele e que ele estava indo para o céu. E ele ficou chocado. Ele apenas acordou no fogo do inferno. E a língua que ele costumava distrair com as boas comidas, com os gourmets, é o que estava realmente em tormento. Estava lá assando peixes assados, carne assada, entrecôte, carne muito macia, enquanto que o homem rico e o homem pobre Lázaro estavam clamando para Deus. Jesus também está dizendo que enquanto você se prepara para o reino de Deus nesta vida, para que você possa ir para o céu, ele está dizendo, sempre ouça os profetas de Yahweh. E que a falha em ouvir os profetas de Yahweh é extremamente mortal. Jesus está dizendo, sempre obedeça as mensagens dos profetas de Yahweh. Mas a falha em obedecê-los é uma tragédia eterna. É extremamente mortal. Jesus está dizendo, sempre submeta-se aos profetas de Yahweh. O próprio Jesus nesta escritura submete o universo inteiro, toda a humanidade aos profetas de Yahweh. Ele os direciona para os profetas de Yahweh. Que tempo! Então, esta é uma das formas de se preparar para o reino do céu. Pegar a advertência que está sendo colocada nessa exibição aqui.